Fala galerinha, eu sou o Logan, obrigado por assistir meu vídeo, se inscreva no canal, comentem o que acharam do vídeo e se querem mais uma parte dessa obra, não se esqueçam de deixar aquele like, e agora, vamos ao vídeo de hoje. A caminho da cidade de Samigahara, todos já estavam perto de chegar no local da missão, e se preparavam. O vice-capitão disse que era hora do show. Um pouco antes, Shinomiya estava em choque ao saber que Kafka virou um kaiju. Após comer era chocante saber onde a miséria levava uma pessoa. Kafka disse que tudo foi contra a sua vontade, e Ichikawa mandava ambos falarem baixo. Quando Kafka disse que pensava em contar tudo para a tropa de defesa, Shinomiya disse para ele desistir. Ao fazer isso, poderiam matar ele ou fazer experiências. Ele podia dizer adeus a uma carreira na tropa. Além disso, kaijus que recebiam nomes eram usados para armamento especial. Kafka poderia ter o mesmo destino. Kafka implorava para que Koru manter isso em segredo. Ela podia pensar nos mais velhos. Ela concordou que não contaria nada. Ele tinha salvado sua vida, mas bem séria deu um aviso, que se Kafka fosse um kaiju que ameace a humanidade, ela mesma iria matar ele. Kafka só riu tranquilamente, dizendo que contava com isso. Voltando para a missão, Shinomiya só pensava que Kafka não causasse decepção a ela. Quebrando o gelo, Kafka sentiu vontade de vomitar. Ele comeu tanto pelo nervosismo que o efeito estava sendo inesperado. Ao chegar no local, logo todos da tropa de defesa avistaram um Honju. Já era 4 horas da manhã, e todos ouviam atentamente os detalhes da missão. Aquele Honju, além de seu enorme tamanho, também reproduzia outros kaijus. A capitã irá para a linha de frente lidar com o Honju. O problema são os vários Yojus gerados. O trabalho de todos é de eliminar os kaijus menores. Aquela era uma tarefa importante, eles eram a última linha de defesa. O vice-capitão deu a ordem que os novatos mostrassem do que são capazes no campo de batalha. Após isso, ele desejou boa sorte a todos. Ichikawa conversou com seu senpai. A hora havia chegado. Kafka sabe que naquele ritmo será dispensado em 3 meses. Ali era o momento de provar seu valor. Kafka sentia tensão, pânico e muitos outros sentimentos. Mesmo assim se perguntava por que estava tão animado. Ichikawa disse que fazia sentido. Aquele era o trabalho dos seus sonhos. Aquele era o momento de fazer a primeira missão ser um sucesso. Logo todos ouviram a ordem de avançar e eliminar os kaijus. Kafka chamou Kikoru, mas enquanto todos saem de suas posições, Kafka se pendurava para tentar sair daquele térreo. Ao mesmo tempo, Kafka disse para Ichikawa não morrer, ele respondeu para seu senpai fazer o mesmo. Kikoru avisou a Kafka que o kaiju estava vindo. A missão dos novos membros estava bem na frente deles. Era hora de surpreender os veteranos. Diferente do teste, Kafka estava calmo, e sentia a resposta do traje, até liberou seu poder de combate. Mas facilmente foi mandado para longe por um kaiju. Shinomiya mandou Kafka ficar atrás com seu 1%. Um veterano disse que não queria ficar de babá para os novatos. Ele mandou todos terem cautela. Ninguém sabia os pontos vitais dos kaijus. Shinomiya escutou tudo e atingiu um kaiju por várias vezes. Ela ainda disse que teria cuidado enquanto não encontrava um ponto vital. O veterano foi obrigado a aceitar o poder de Shinomiya. Aquele não era um poder de um novato. Kafka só chamou por Kikoru, e disse que ela estava ótima, mesmo sem jeito. Ela disse que era óbvio, afinal ela era a melhor. Nessa hora a central até disse que o pulso dela estava acelerado, mas aquela informação era desnecessária. Furuhashi derrotou um kaiju facilmente, e quando ele quis se gabar para Reno, viu que ele tinha derrubado um kaiju bem maior. Ao questionar se ele tinha feito aquilo sozinho, ele só respondeu que sim. Ichikawa só tinha trocado suas balas explosivas por balas congelantes, e pensava que quando pegasse o jeito, vai abater kaiju de uma forma ainda melhor. Ichikawa só pensava que aquilo ainda não era o bastante, ele precisa ficar mais forte, só assim seu senpai não vai precisar se transformar. Os veteranos da tropa de defesa se admiravam com as habilidades dos novatos, alguns até estavam ficando desmotivados,
Kaguragi e Haruichi disputavam quem já tinha batido mais kaijus. Vendo tantos talentos em campo de batalha, todos se impressionavam como os membros daquele ano eram fortes e se destacavam. Ao ver o quanto todos eram incríveis, Kafka não podia ficar para trás, todos se esforçavam, e pensou o que poderia fazer para ajudar. Kafka teve uma ideia, e ao ver o kaiju em sua frente, tomou uma decisão: ele precisava lutar usando sua própria força. Kafka começou a dissecar o corpo do kaiju, e outros membros não entendiam o que ele estava fazendo. Por um instante, Kafka achou incrível o que o traje fazia com apenas 1% de poder, até pensou que caso seus colegas tivessem um traje assim, o trabalho seria mais fácil. Aquele kaiju era de um tipo fungo, mas o núcleo que devia ser destruído não está onde devia. Ao olhar com mais atenção, Kafka chamou pelo vice-capitão. Ele tinha encontrado o núcleo. Ficava na base do pescoço, e deu instruções de onde podiam atirar. Além de mais uma informação, aqueles Honjus possuem sistema reprodutor, novos kaijus podiam emergir disso, então devia destruir a parte traseira do kaiju. Hoshina disse a Kafka que ele fez um bom trabalho, e pediu para Okonogi repassar a informação a todos. Kafka ficou feliz ao saber que tinha sido útil para a tropa de defesa. O seu árduo trabalho agora trazia resultado. Ele estava um passo mais perto de ficar ao lado da mina. Logo todos ouviram um estrondo. A capitã já deu início ao ataque. Hoshina mandou o Kafka prestar atenção. Aquele era o poder de fogo da pessoa que ele deseja alcançar. A capitã se preparava para disparar uma sequência de tiros do Honju. O objetivo era acertar seus membros. Enquanto disparava, lembrou da sua infância com Kafka. Aquela era a disputa para saber quem seria o membro mais maneiro da tropa. O poder de combate estava em 96%. Aquela era o seu eu atual. Mina mostrou seu poder. Com um único disparo, todos os membros ficaram impressionados com seu poder. Com aquele tiro, os sinais vitais do Honju haviam sumido. Mesmo assim, a capitã insiste em atirar mais vezes. Ela queria ter certeza de ter eliminado o kaiju. Kafka sabe que Mina está em outro nível, mas isso não desanima ele. Hoshina perguntou se Kafka pretende desistir. Ficar ao lado de Mina era se igualar a todo aquele poder. Quando Kafka perguntou se o Hoshina era capaz de fazer o mesmo, o vice-capitão respondeu que não. Seu poder para armas de fogo era muito baixo. Mas para os kaijus de tamanho pequeno e médio, ele sabe que tem vantagem. A família de Hoshina extermina kaijus desde períodos antigos, e sua especialidade era com lâminas. Capitães e vice-capitães têm maior aptidão pro combate, por isso eles são equipados de forma apropriada às suas habilidades individuais. A capitã havia terminado sua parte, era hora de findar aquela conversa, agora era a hora da atração principal. O maior problema ainda está por vir. Mesmo abatendo o Honju maior, havia Yojus armazenados no cadáver. Agora uma enorme horda de Yojus estavam saindo de uma vez só. Hoshina avisou a todos que estavam na reta final. Era só acabar com todos os kaijus e todos voltariam para tomar café. Falar é mais fácil do que fazer. Kafka incentivou a todos. Era hora de exibir o poder dos novatos. A líder de pelotão disse que os novatos podiam descansar, era só deixar tudo na mão dos veteranos. Os novos membros se recusam e decidem continuar lutando, mesmo todos estando bastante cansados. Estavam indo bem em sua primeira missão, mas superar aquele desafio irá fazer com que todos evoluam ainda mais. A maioria dos membros só libera de 20 a 30% de poder, mas alguns haviam superado esse poder. Hoshina sabe que além de Shinomiya, outro membro tem grande potencial. Ele sabe que Ichikawa ainda tem mais a mostrar. Furuhashi se questionava por que mesmo treinando por 5 anos, não alcançava Ichikawa. Do nada, um homem surgiu de costas, resmungando que tinham destruído os órgãos reprodutores do kaiju. Se perguntava quem havia descoberto isso, quando virou seu rosto em direção a Ichikawa e perguntou se ele sabia de algo. Ichikawa só se perguntava o que alguém da limpeza estava fazendo ali. Enquanto os membros da equipe de limpeza se espantavam com o tamanho do kaiju, entendiam o porquê de terem chamados todas as equipes que trabalham na cidade.
Enquanto isso, alguém notou que o novato tinha desaparecido, e até pensaram que ele tinha fugido pro banheiro. Ichikawa se questionava do porquê ter alguém da equipe de limpeza ali, e o kaiju humanoide estava bastante aborrecido, daria trabalho para reviver tantos kaijus, a surpresa que ele tinha planejado, não deu certo. Ichikawa não entendia do que aquele homem estava falando, e Haru pediu para ele se esconder, ali não era um local seguro. Aquele homem estranho apontou o dedo para ele, e sem entender nada, aquele dedo tomou uma forma estranha. Quando Ichikawa pediu para Haru se desviar, já era tarde demais, o tiro acertou próximo ao seu coração, mas o kaiju errou o disparo, sua mira era ruim na forma humana. Haru gritava com bastante dor, o sangramento não parava, Ichikawa mandou ele se acalmar, e usar as funções do traje para estancar o sangue. Haru não entendia o que era aquilo na frente dele, e Ichikawa entendia que havia outros kaijus como seu senpai. O corpo daquele homem começou a se transformar, e tomou a forma de um kaiju. Ichikawa reconheceu, era o mesmo que tinha aparecido no dia da prova. Ali eles já sabiam que aquele kaiju tinha vencido a Shinomiya. O kaiju não queria sair de mãos vazias, então ele decidiu que levaria um membro da tropa ainda com vida. Quando Ichikawa tentou uma comunicação pedindo reforços, o kaiju disse que o rádio deles não vai funcionar, ele tinha criado um mecanismo para todo aquele espaço não ser detectado, tudo isso foi feito para se infiltrar no mundo humano, e logo se preparou para atirar. Mesmo Ichikawa tentando se esquivar, estava sendo acertado inúmeras vezes pelo kaiju, mas tentava se esquivar ao máximo para evitar danos maiores. O kaiju pensou que estava errando bastante. Ichikawa sofria, a dor era intensa ao ter o traje perfurado. O kaiju percebeu que Ichikawa conseguia ver seus tiros, isso tudo só era possível graças a Shinomiya, que havia contado tudo a ele e Kafka. O segredo era prestar atenção nas pontas do dedo do kaiju. Ichikawa se concentrava, ele olhava com atenção, se pegasse o tempo dos disparos, ele podia desviar, o kaiju estava ficando insatisfeito com tudo aquilo. E até recebeu um tiro de Ichikawa, que pediu para Haru recuar e chamar reforços. Haru tentou ser valente, e disse que não tinha por que ser salvo, mesmo que por pouco. Ichikawa salvou ele de um tiro com mais danos, sempre que ambos são atingidos, sentem uma dor intensa, Ichikawa só pedia para Haru chamar por reforços. Ele estava com medo, aquele monstro tinha derrotado até a Shinomiya. Mas mesmo que tudo esteja contra ele, Ichikawa ainda era um membro da tropa, e isso deu chances para Haru pedir ajuda. Ichikawa só se lembra de seu senpai, ele queria ser alguém que arrisca sua vida para proteger os outros em momentos assim. Ichikawa só pensava que aquele kaiju derrotou até a Shinomiya, e sabia que não tinha chances contra ele, mas pelo menos, iria ganhar tempo pro Haru recuar. Ele começou seu ataque atirando no kaiju, e o kaiju também atirava, mas Ichikawa se esquivava de todos os ataques. Enquanto isso, Haru corria se esquivando dos tiros. Ele não sabia como Reno enfrentava aquele monstro, e estava odiando tudo aquilo. Por um breve momento, ele lembrou do vice-capitão Hoshina, dizendo que o aumento de poder fica entre 20 e 30%, e poucos conseguem superar isso. Haru estava frustrado, ele estava estagnado em 20%, mesmo lutando para ficar forte. Apesar de tanto esforço, mesmo assim, Ichikawa tinha passado ele, sem dificuldade alguma, e Haru odiava esse sentimento. O kaiju surgiu bem ao lado de Ichikawa, dizendo que mesmo ele parecendo saber tudo sobre ele, estava muito enganado. Vários braços começaram a sair do seu corpo, ele sabia que Ichikawa não apostava ver aquilo. Um grande estrondo aconteceu, e por muito pouco Haru salvou Ichikawa, ambos caíram de forma violenta no chão, mas se salvaram da explosão. Haru sangrava bastante na região do abdômen. Ichikawa se perguntava por que ter sido salvo, e Haru sabia que seu ódio não era pelo Reno, e sim por ele mesmo, por não ter mudado em nada. Mas mesmo ele sempre sendo salvo pelos outros, naquele momento, ele garantia que seria ele que salvaria Ichikawa.
Ichikawa não entendia o motivo de Haru ter voltado, ele só retrucava, se não fosse ele ter voltado, Ichikawa estaria ferrado, mas aquele não era o maior problema. O Kaiju entendeu que ambos pretendiam fugir, mas tudo era inútil. Nada e nem ninguém fugia da sua área sem permissão. E Haru avisou que eles tinham que se preparar, era hora de detonar aquele monstro. Eles deviam fazer isso juntos, mesmo não estando nas melhores condições, e Haru ia criar uma abertura para Reno. Nesse momento ele devia atirar no Kaiju com todo o seu poder. Ichikawa concordou e ambos começaram seu ataque. Reno saiu em disparada, enquanto Haru fez múltiplos disparos, o Kaiju se desviava. Reno percebeu que Haru usava balas elétricas. O Kaiju ficou com raiva, aquelas balas estavam atrapalhando sua movimentação. O Kaiju tinha a intenção de acertar Haru, mas ele já tinha visto com bastante atenção vários tiros, ele seria capaz de esquivar, e isso aconteceu, mesmo que por pouco, ele esquivou. O Kaiju estava ficando com mais raiva, agora mais um, conhecia o seu truque. E Haru gritou para Reno, aquele era o momento de atirar. Reno liberou todo o seu poder de combate, e rezou para Deus, que só naquele momento, só por um segundo, ele precisava ser mais forte do que Shinomiya, até mais forte que a capitã, e pedia forças. Ele disparou e uma grande explosão aconteceu em direção ao Kaiju. Quando ambos olharam com atenção, ficaram decepcionados. Havia uma enorme parede de cadáveres de Kaiju. O Kaiju saiu daquela parede, pela expressão dos rapazes. Era nítido que eles não tinham um plano B. Tudo foi muito rápido. Ichikawa recebeu um ataque brutal, com vários tiros atingindo seu corpo. Naquele mesmo instante, o líder de pelotão Ikagura chamava pelo vice-capitão. Eles haviam perdido o contato com Ichikawa e Furuhashi, nem recebiam respostas de seus sinais vitais. Kafka não gostou de ouvir aquilo, e ao olhar para trás, viu os cadáveres de Kaiju se mexendo novamente. Shinomiya chamou por Kafka Ribino, e ao falar com Kikoru, ela afirmou que aquele monstro estava ali. Kafka só esboçou preocupação, e só pensava em Ichikawa e Haru. Furuhashi gritava para Reno, ele estava muito machucado. Reno só sentia seu corpo arder bastante, e tentava se concentrar para usar o traje ao seu favor, ao menos para estancar o sangue. Mesmo com tanto esforço, ele viu que o Kaiju ainda estava de pé e se movia sem dificuldades. O Kaiju reclamava, era difícil imobilizar um humano sem matá-lo. Furuhashi atirou várias vezes, mas o Kaiju esquivou de tudo facilmente. O mesmo truque não ia funcionar duas vezes, e com um único ataque derrubou Furuhashi. Agora seu objetivo era outro, ele queria dar um jeito em Ichikawa. Andando em sua direção, o Kaiju acertou Ichikawa muitas vezes a queima-roupa, e ainda achava que faltava força em seu ataque. A sequência de ataques era cruel, mesmo Ichikawa tentando fugir, mal conseguia se mover. Furuhashi estava frustrado, um companheiro à sua frente precisando de ajuda, e ele não conseguia fazer nada. Ele sabe que Reno é um cara incrível, com potencial de se tornar capitão algum dia. Mesmo ferido, tentou atacar o Kaiju mais uma vez, e quando pensou que ia conseguir causar algum dano, percebeu que o Kaiju danificou sua arma, era impossível atacar. O Kaiju disse que com aquele humano quase morto à sua frente, ele não era mais necessário. Furuhashi rezava, na hora do perigo todo mundo se converte, em suas orações, podia ser até o próprio capeta, mas que alguém chegasse e salvasse Reno, ele só pedia que alguém salvasse seu amigo. O Kaiju disse que era hora de dizer adeus. O próprio capeta apareceu mesmo, Kafka já transformado, disse que o único que ia morrer era aquele merda na sua frente. Sem entender, quando olhou para trás, o Kaiju levou um soco na cara. Com toda aquela força foi lançado para longe. O Kaiju tentava entender do porquê estar vendo seu corpo, ele literalmente tinha perdido a cabeça. Kafka pedia desculpas pelo atraso, Ichikawa só pensava o quanto era fraco, que mesmo tentando evitar, no fim não deu certo, ele tinha forçado seu senpai a se transformar de novo. Kafka carregou Ichikawa, e Furuhashi só tentava entender que havia outro Kaiju humanoide.
Kafka virou de costas e queria tirar Ichikawa dali, e o Kaiju já estava se recuperando, e sabia que aquele à sua frente era o Kaiju número 8. Agora aquele Kaiju humanoide estava bem de frente com o Kaiju número 8. Kafka pedia desculpa a Ichikawa, as coisas iam demorar um pouco mais, ele podia ficar tranquilo e usar as funções do traje para se curar, mas nem Kafka sabe como usar essas funções, e não sabia como ensinar. Ichikawa pedia ao seu senpai para ter cuidado, ele sabe que Kafka é forte, mas tinha um mau pressentimento. O Kaiju não se importa, mas queria entender por que de outro Kaiju atrapalhar seus planos. Ele era bem mais forte do que imaginava, ele quer o corpo de Kafka. Com um ataque muito rápido, Kafka foi atingido 2 vezes e ficou machucado. Mesmo na forma de Kaiju, ele era ferido. O Kaiju percebeu que Kafka era difícil de matar, então ele ia usar tudo isso ao seu favor. O Kaiju ainda não tinha usado seu potencial naquela luta. Ichikawa pedia para seu senpai fugir. Kafka, já com raiva, entendeu que era aquilo que o Kaiju tinha atirado no corpo dos seus colegas. O Kaiju soltou vários ataques ao mesmo tempo na direção de Kafka, mas Kafka respirou fundo, uma energia que veio desde a sua coluna, e foi em direção à sua boca. Ele soltou um grande rugido, que serviu como escudo, sendo suficiente para refletir os ataques do Kaiju. O Kaiju nem teve tempo de pensar, o Prota já estava bem na sua frente, e desferiu muitos socos com uma força absurda. O Kaiju usou os cadáveres para se proteger, aquela era a chance de se recuperar. Mas esse Prota não decepciona, ele rasgou aqueles cadáveres com facilidade. O Kaiju se perguntava o que era o Prota, os ataques eram insanos, o Kaiju não conseguia manter distância, ele estava sendo destruído, aquilo era normal. A regeneração do Kaiju estava lenta, ele tinha que recuar, mas o Prota continua seus ataques, os socos não paravam por um único segundo, não dava pro Kaiju escapar. Kafka concentrou energia, o núcleo do Kaiju está em seu tronco, ele ia acabar com aquele monstro. O soco de Kafka foi tão forte, que mesmo o Kaiju se defendendo, seu corpo foi se desfazendo e foi lançado a uma certa distância. Por pouco o Kaiju escapou. Mas o seu núcleo estava exposto, e na sua direção, o Prota disse que era hora de acabar com ele, mas foi interrompido. Um pelotão da tropa chegou onde eles estavam, notificando que estavam de frente com um Kaiju humanoide. Um pouco antes, Kikoru ficou em choque ao saber que Kafka ia atrás de Reno e do Iharu. Kafka sabia que ninguém estava conseguindo contato. Se fosse o Kaiju humanoide, ele conseguia rastrear. Kafka se transformou e deixou aquela área com Kikoru, e saiu em disparada. Shinomiya ainda não acreditava que Kafka tinha se transformado ali. Voltando para quando o pelotão conseguiu contato, todos ouviam através do comunicador que o Kaiju número 8 tinha sido encontrado. Hoshina disse que ia enviar uma equipe de eliminação, e Shinomiya só pensava que Kafka era um idiota. Agora na luta entre Kaijus humanoides, Kafka percebeu que a barreira de camuflagem quebrou, mas com isso, o Kaiju conseguiu uma abertura. Agora ele entendia o perfil do Prota, e prometeu que ia matar ele na próxima. Kafka não ia deixar o Kaiju escapar, mas o Kaiju lançou ataques na direção da equipe. O Prota se jogou na frente e recebeu os ataques. O Kaiju estranhava que para outro Kaiju, o Prota é bastante humanizado, e conseguiu escapar, prometendo que teria um outro encontro. Kafka também tinha que fugir, ele deu um soco no chão para ter uma cortina de fumaça. Depois que saltou, percebeu que seus colegas foram resgatados. Mesmo com a fuga do Kaiju, ele cumpriu seu objetivo. O Prota tinha que se esconder e voltar ao normal, e encontrou um beco que não tinha drones e nem pessoas. Atrás do Prota, uma voz dizia, um corpo preto e uma máscara demoníaca de caveira. Enfim ele tinha sido encontrado, o Kaiju número 8. O vice-capitão estava de frente com o Prota. Hoshina comunicava a todos que estava de frente com o Kaiju número 8. Ainda acrescentou comentários, que o Kaiju estava cuidando da sua tropa. Os membros não imaginavam que a equipe de eliminação seria Hoshina. Ichikawa sofria ao escutar tudo aquilo.
Hoshina é bastante rápido. Ele puxou suas espadas e começou seu ataque contra o prota. Por muito pouco, Kafka conseguiu se desviar. Hoshina atacava sem parar, fazendo com que o prota recuasse. Naquele instante, Kafka sabia que Hoshina não blefou, ele era acostumado a lidar com kaijus menores. Hoshina achou o prota resistente, ele devia ter sido cortado ao menos 2 vezes. Kafka sempre via Hoshina sorrindo, mas aquele era seu verdadeiro rosto, ao matar kaijus. Hoshina ia levar a luta mais a sério, ele vai eliminar o prota, e liberou seu poder de combate em 92%. Hoshina tem um único objetivo, eliminar o kaiju número 8. Cada membro reagia de um jeito ao ouvir aquilo, mas Ichikao era o que mais sofria ao saber que seu senpai corre perigo. Kafka lembrou do efeito de seu soco no kaiju, ele não sabia como agir, já que não quer socar o vice-capitão. Enquanto ele estava distraído, Hoshina conseguiu cortar o prota mais de uma vez. O ataque de Hoshina quebrou uma parte da couraça do prota. Kafka não tinha chances de vencer, se continuar se segurando. O traje da tropa é uma arma orgânica, imbuída de células e fibras musculares de kaijus. Quanto maior o poder liberado, maior a sintonia com o traje para extração máxima de força. Ver a Kikoru em ação já era absurdo, mas Hoshina está em outro nível. Aqueles movimentos não eram de um humano, sua velocidade e ataques eram imparáveis. O prota não tinha brecha para endurecer seu corpo, enfrentar Hoshina estava sendo mais difícil que lutar com o kaiju. Hoshina usou sua técnica em primeira forma, o prota nem piscou e perdeu uma mão, ele até achou que aquilo era um corte invisível. Hoshina localizou o núcleo do prota, mas Kafka sabe que também não é humano, sua mão já estava se regenerando. O prota sabe que regenerar demanda muita energia, levar mais golpes não era uma opção, mas o vice-capitão é brabo, seus ataques não param nem por um segundo. Kafka sabe que agora é tudo ou nada, ele teria que se arriscar, mesmo não parecendo. Hoshina está tendo dificuldade, o prota se desvia dos ataques. Hoshina pensou que aquilo poderia até ser classificado como um Daikaiju, um nível mais poderoso de kaijus. Enquanto Hoshina ataca, tinha uma sensação de estranheza, mas tanto faz, agora era hora de ir com tudo. Ele se preparou e usou sua técnica de corte na quinta forma, lançando um corte duplo na direção do prota. As lâminas até parecem ser invisíveis. Mas na verdade, eram 3 cortes. O ataque de Hoshina parecia ter sido o golpe final, mas quando pensou que a luta tinha acabado, onde Hoshina atacou, o corpo do prota se tornou uma boca, prendendo a lâmina de Hoshina. Aquele ataque passou perto. Mas o prota sabia que Hoshina ia direto em seu núcleo, e se preparou para lançar um soco. Kafka conseguiu tirar uma das espadas da mão de Hoshina, o ataque lançou Hoshina um pouco para longe. Com essa distância, o prota conseguiu escapar. Hoshina não gostou de ter deixado o prota fugir, mas teve que reportar à central que o kaiju número 8 tinha fugido. Shinomiya pensava se pode confiar em Kafka Ribino, ao ver sua transformação, sendo um kaiju, será que pode mesmo confiar nele? Seus pensamentos foram interrompidos, Kafka está de volta, quase deu de perceber que Shinomiya está aliviada em ver Kafka. Ele ainda pediu desculpas por causar preocupação, mas ela disse que não estava preocupada, o mais importante eram as coisas que ela tinha para falar. Kafka está esgotado da luta, e recebeu a ajuda da Shinomiya para ficar de pé. Ele se desculpava, já que deixou escapar o kaiju que tinha ferido ela. Shinomiya disse que está tudo bem, ela mesma ia matar o kaiju. Mesmo não se aguentando em pé, Kafka quer ver como os rapazes estão, ele precisa ir até eles. Shinomiya perguntou o que ele podia fazer para ajudar, e afirmou que ambos vão ficar bem. A tropa já começou a aplicar os poderes regenerativos de kaiju na medicina. Shinomiya não está errada, já que ela mesma experimentou isso em primeira mão. Kafka levando bronca de uma adolescente, só resta concordar, a bronca continua. Kafka devia se preocupar consigo mesmo, ele foi descoberto pela tropa, e ainda enfrentou o vice-capitão, não será estranho se Hoshina começar a ter suspeitas.
A capitã acha raro ver Roshina tão para baixo, e perguntou se o Kaiju número 8 é tão forte assim. Roshina disse que estava em uma hora ruim. A capitã até bateu foto para registrar o momento. Em resposta, Roshina diz que aquilo deve ser um Daikaiju. A última aparição de um Daikaiju foi há 5 anos atrás, mas eles tinham sorte. O Kaiju número 8 não causa problemas, e não ataca as pessoas de forma descontrolada. Roshina ainda sente aquela estranheza. Por que o Kaiju mirou na sua lâmina ao invés de atacar diretamente? O Kaiju número 8 age de forma estranha em campo de batalha. Era como se em vez de enfrentar um Kaiju, Roshina estivesse enfrentando um humano. A capitã avisou que assumiria a partir dali, e não importa o tipo, todo Kaiju deve ser exterminado. Roshina só concordou. Pelo comunicador, a capitã e o vice-capitão foram chamados. As informações relatadas a seguir são preocupantes. O Kaiju humanoide que havia atacado os membros era o mesmo do local de exame, mas quando haviam encontrado esse Kaiju, ele tinha aparência humana. Aquilo foi um choque. Agora tinha um Kaiju que se transforma em humano. Roshina foi até a sede da equipe de limpeza. Eles querem saber todos os detalhes possíveis sobre o desaparecimento de seu colega. Qualquer coisa ajuda, como fotos do seu rosto, em especial de diferentes ângulos. Todos ficaram curiosos. Se estava tudo bem e se podiam saber o que acontecia. Roshina respondeu que o conteúdo era confidencial, mas que contava com a cooperação de todos. Ao sair da sala, a colega de Roshina questiona: será que aquela era mesmo a melhor opção para lidar com tudo isso? Ocultar uma possível existência de kaijus transformados em humanos. Roshina responde que não se pode contrariar as ordens dos superiores. E ele entendia seus motivos. O número de mortes e desaparecimentos não tinha mudado. Isso significa que o Kaiju não fez muita coisa. Tornar essa informação pública trará problemas. Não tem como identificar Kaiju em forma humana. Isso causaria pânico em pessoas com o mínimo de suspeita, trazendo assim morte a essas pessoas, só trazendo desordem e preconceito. A única coisa que podem fazer é achar o suspeito o mais rápido que podem. Mas ainda era estranho. Um Kaiju humano está registrado como um cidadão. Falando no Kaiju, um homem parou enquanto dirigia, dizendo para aquele cara sair do meio da rua. E quando perguntou se estava sendo ouvido, o Kaiju fez menção de atacar, mas desistiu. Se destacar não era uma boa ideia, mas quando viu sua imagem, pensou que era melhor trocar de rosto, só para garantir. Quando aquele pobre desavisado perguntou por que estar sendo encarado, o Kaiju atacou ele, e logo em seguida foi devorado. O Kaiju pegou o carro do homem que acabou de consumir. Ele teve acesso às lembranças de Kanji Nagamine, um homem solteiro e sozinho. O Kaiju tinha dado sorte. Com o rádio ligado, ele escuta que agora estava decretado. O Kaiju humanoide agora tinha recebido o nome de Kaiju número 9. O Kaiju número 9 pensa em como deve matar o Kaiju número 8, mas por enquanto ele precisa se controlar, até o momento de se acostumar com o seu novo corpo. Na reportagem da TV, anunciam que o Kaiju número 9 foi o último a receber um codinome. E qual seria sua relação com o Kaiju número 8? No hospital, Ichikawa estava acordando, e ao olhar pro lado, viu seu senpai Shinomiya, esperando ele acordar. Ichikawa só pensou em seu senpai, e ficou feliz ao ver que ele está bem. Kafka respondeu que ele devia dizer isso. Ichikawa agradeceu ao seu senpai por ter salvo ele e Haru. Kafka nem sabia como reagir. E Haru está no leito ao lado, gritando e perguntando por que de estar agradecendo ao velhote. Ichikawa não sabia que Haru estava na mesma enfermaria. E Haru sabe que foi o Kaiju número 8 que salvou eles. Shinomiya desconversou. Se não fosse o Kafka ter descoberto os órgãos reprodutores dos Yonjus, o cenário tinha sido pior, e Haru só concordou. Ele também agradeceu a Kafka, mas ainda questionava por que os dois tinham sido salvos pelo Kaiju número 8. Ele era super forte, até achando ele um Kaiju irado. Ele queria que todos tivessem visto o Kaiju lutar, e Kafka já estava todo bobo. E Haru notou que Kafka estava corando. Shinomiya, além de dar um soco na costela de Kafka, disse que ele sempre tem essa cara de trouxa.
Ichikawa só pensou que ainda bem que Haru é ingênuo. Shinomiya avisou a todos da tropa que os rapazes teriam alta em 2 semanas, e na base todos decidiram se preparar. A tropa fez uma festa de boas-vindas a Ichikawa e Haru, todos reunidos comemorando o retorno deles. A festa era para celebrar a primeira missão, mas todos decidiram esperar o retorno dos rapazes. Era hora de começar a festa. Uma porta se abre, um verdadeiro banquete está à frente da tropa, oferecendo o que há de melhor. Izumo, que planejou a festa, mesmo pedindo menu básico, as coisas ali eram muito caras. O chefe só respondeu que não podia servir algo de baixa credibilidade. Cobrariam o mesmo preço de sempre. Hoshina só achou que eles tiveram muita sorte, mas Kafka não sabia da riqueza que a família de Haruichi possui. Shinomiya explicou que a família Izumo era a maior fabricante de armas contra kaijus do país, a mesma que produz os trajes da tropa. Hoshina parabenizou a todos pela primeira missão, e mandou todos aproveitarem a festa. Todos comiam e bebiam, era visível o quanto todos estavam se divertindo. Era a primeira vez que Ichikawa via todos tão felizes, mas Hoshina interrompeu ele. Ainda era muito cedo, o show ia começar agora. As discussões ficaram calorosas. Shinomiya dizia a Haruichi que ele era exibido e não fazia nada além de se expor. Haruichi retruca. Ela que quem mais se exibia, mas era habilidosa, o que tornava tudo diferente. Os integrantes não paravam de expor os defeitos de seus colegas, até Kafka, já bêbado, implicou com os trajes da família do Izumo. Ichikawa só via todo aquele surto, todos estavam exaltados. Mas percebeu que todos ali conversavam sobre a missão. Não era só Ichikawa, todos tinham a intenção de ficar ainda mais fortes. Todos já estavam passando do limite. Hoshina só achava tudo muito engraçado. Mas interrompendo a festa, era hora de fazer um anúncio. Kafka achou estranho ter um anúncio naquele momento. Hoshina chamou por Kafka. Graças à sua descoberta, os danos foram bastante reduzidos. Sua atitude foi extremamente elogiada. Era oficial. Agora Kafka foi promovido a membro da tropa. As boas-vindas eram desejadas. Kafka agora é membro da 3ª divisão da tropa de defesa. Todos só comemoram junto com Kafka aquela ótima notícia. Galerinha, se chegaram até aqui e quiserem a continuação da obra, se inscreva no canal e deixem o like. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. Obrigado por assistirem o vídeo, espero que fiquem bem.